Olá, crianças, tudo bom com vocês? Estamos começando mais uma semana maravilhosa e essa semana nós vamos ter uma história incrível sobre mais um milagre de Jesus. Mas antes da gente continuar e começar essa história, vamos ler o texto que vamos decorar durante essa semana, o texto de Marcos 37, Marcos 7:37, que diz assim: Ele faz tudo muito bem. Faz até o surdo ouvir e o mudo falar. Olha só que texto lindo, vamos falar mais uma vez? Ele faz tudo muito bem. Faz até o surdo ouvir e o mudo falar. Marcos 7:37. Crianças, bem longe da Galileia vivia uma menina. E ela estava muito doente, só que não era uma doença assim, normal, tipo dor de barriga, dor de cabeça, febre, ou até mesmo gripe, pneumonia, ou qualquer outra doença. A doença dela era totalmente diferente dessas. Crianças, os anjos maus estavam nessa menina. E ela não conseguia fazer o que ela queria, e sim o que aqueles espíritos maus queriam. Da mesma forma que aqueles dois homens que estavam endemoniados, lembra? Que a gente estudou em umas lições passadas, que esses homens estavam endemoniados e Jesus tirou o demônio deles e colocou nos porcos? Então, a menina estava na mesma situação. E a mãe dela sofria muito por conta disso, porque ela via a situação, o sofrimento da sua filha e não conseguia fazer nada. Já tinha feito de tudo que estava ao seu alcance, mas nada adiantava. E a menina continuava naquela situação difícil. Mas um dia, crianças, ela ouviu falar de Jesus e soube dos milagres que ele havia feito, que havia curado as pessoas, que havia até ressuscitado alguns dos mortos. E aí o coração dela se encheu de esperança e ela falou: não, se eu for e falar com Jesus e pedir para ele curar minha filha, creio que ele pode fazer isso. Então, ela se lembrou, crianças, que Jesus era judeu. E ela, sendo uma mulher grega, ficaria muito difícil de entrar em contato com Jesus. Porque a maioria das pessoas, dos gregos, eles adoravam ídolos. Eles eram idólatras. E os judeus não gostavam desse tipo de pessoa. Não gostavam dos estrangeiros, crianças. E os tratavam muito mal, os tratavam pior do que cães. Mas ela pensou assim, talvez Jesus fosse diferente. Talvez ele pudesse me ajudar mesmo sendo um homem judeu. Poderia salvar a minha filha. Sim, a gente sabe que Jesus poderia ajudar aquela mãe e aquela filha a resolver o problema delas, até porque já havia feito antes. E ele sabia já daquela mãe e daquela filha, mesmo estando bem longe daquele lugar. Ele viu o problema delas e automaticamente sentiu no coração que deveria ajudá-las. E então, ele estava ali com uma pequena quantidade de pessoas ouvindo a sua palavra quando chegou aquela mãezinha. Ela veio se aproximando de Jesus um tanto tímida por ser estrangeira e ela foi chegando ao encontro de Jesus. E aí falou com ele e se ajoelhou aos seus pés e disse: Senhor, tenha misericórdia de mim. A minha filha está com um espírito mau. Crianças, Jesus sabia e queria curar aquela menina. Mas primeiro, ele precisava ensinar uma grande lição aos seus discípulos e em relação ao preconceito que eles tinham com os estrangeiros, com as pessoas que não eram judias. Amanhã nós vamos saber exatamente o que aconteceu, como que Jesus ensinou aos seus discípulos, como que Jesus ajudou aquela mulher. Então, eu espero vocês amanhã para sabermos a continuação dessa história. Tchauzinho!